Fala pessoal, tudo bom? Sou o engenheiro Mauri e vamos aqui mais um dia falar sobre gerenciamento. Muita gente fala, pensa, né, que gerenciamento quer dizer, eu vou pegar uma empresa, vou gerenciar, mas é muito mais amplo do que isso. O gerenciamento quer dizer gerenciamento de vida, gerenciamento de finanças, gerenciamento de tributos, gerenciamento de empresas, gerenciamento de pessoas. Então, é um leque muito grande sobre o assunto. E eu queria hoje estar passando aqui um pouco mais sobre o gerenciamento financeiro, tributos, etc. A gente vive numa ilusão onde a gente ouve muito falar, tributação do rico, eles têm que ser mais tributados porque tem mais dinheiro e etc. Mas na verdade, o rico, se ele chegou aonde ele está, é porque ele aprendeu e estudou muito sobre essa distribuição fiscal, como ele vai manejar essa situação e como ele trabalha, ele gerencia todos esses recursos, distribuindo em vários, às vezes vários setores, várias empresas diferentes, vários negócios diferentes, situações diferentes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você tem uma casa, que é o nosso dia a dia, tem uma casa que custa 500 mil reais. Se você vende essa casa por 500 mil reais e apenas aplica esse dinheiro, você tem que pagar um imposto sobre lucro. Então, quer dizer, você vai ter que levar lá na Receita Federal e justificar o quanto que você gastou naquele imóvel e quanto que ele te deu de lucratividade. Vamos falar, você acabou de construir essa casa para vender e ela te custou, você conseguiu comprovar que gastou 400 mil. Então, vender por 500, você teve 100 mil de lucro. Esse 100 mil de lucro é tributado. Mas se você pega esse mesmo 500 e compra uma casa de 600, você não tem tributação. Você alterou seu negócio, teve uma outra renda, investiu em um outro imóvel, você tem um patrimônio, mas você não gastou com tributação para a Receita Federal. Então, você consegue manejar várias condições. O MEI, por exemplo, você abre hoje, tem um serviço e presta serviços, eletricista, pedreiro, etc., vai abrir sua MEI. O MEI hoje ele tem uma média de 81 mil reais. Teve uma alteração agora, que no próximo vídeo eu quero falar sobre isso. Mas até então, onde todo mundo conhece, ele tem uma condição de receita de 81 mil reais por ano. Tá? Aí, isso aí dividido vai dar 6 mil e pouco por mês. Ok? Aí a pessoa pensa, beleza, eu vou 6 mil e pouco, mas eu vou lá perto de dezembro, tem muito serviço, muita coisa, então, poxa, eu vou emitir as notas, como eu trabalhei pouco o ano inteiro, deu só 50 mil, eu posso estar emitindo 30 mil em dezembro. Não pode. Você vai ser tributado de modo diferente, porque isso daí é 81 mil distribuído em 12 meses, que vai dar como se fosse, entre aspas, um salário seu de 6 mil e poucos reais. Então, quer dizer, você entendeu? A falta de conhecimento, o estudo do gerenciamento desse recurso faz você pagar mais. Por isso que você fala assim, a tributação do rico, cara, é uma grande balela, porque tem offshores, ele investe em outros lugares, de outras maneiras, que é permitido por lei, não tem nada contra a lei sobre isso, mas eles sabem como fazer isso. Então, a gente também tem condições de estar aprendendo e fazendo parecido, e fazer o seu dinheiro começar a trabalhar para você mesmo. Então você deixa de pagar imposto desnecessário, porque você trabalhou ele de forma coerente, gerenciou esse recurso, você vai conseguir atingir patamares muito maiores. Então você tem que primeiro começar do pequeno para poder aprender essas condições, para poder ir subindo de nível. Você hoje está numa empresa real, quero gerenciar pessoas, beleza, mas você sabe como funciona esse gerenciamento, como que a empresa funciona, como que você vai administrar todo aquele recurso humano. Às vezes acontece, já vi história, cara, de você fazer o quê? Uma pessoa é hiperprodutiva, ali na parte de vendas, por exemplo. O cara é vendedor. O cara é hiperprodutivo, o cara tem conhecimento da parte de venda, é articulado, ele sabe buscar cliente, ele cria seus leads, ele faz todo o seu trabalho coerente, bate metas em cima de meta tranquilamente, ele é bom naquilo. Aí você vai lá e muda ele para o gerente dos vendedores. Cara, você acabou com a pessoa. Não porque ele não mereça ter uma carga maior, mas que ele é tão preparado para fazer aquela que ele ainda não conseguiu passar para o outro nível de gerenciar as pessoas. Ele vai parar de buscar o cliente, vai parar de vender, entendeu? Vai parar de ganhar suas comissões, porque agora ele vai gerenciar com salário maior, então ele não vai ter aquela mesmo nível de comissão. E ele vai ter que administrar aqueles outros vendedores, passar aquele conhecimento que ele tem para os vendedores. E ele não vai conseguir fazer bem feito essa tarefa, essa nova função dele, que foi a ele incumbida. Então, ele passa a não se destacar mais até a hora que, poxa, infelizmente, ele vai ter que ser desligado da empresa,
porque ele não atingiu a sua meta como gerente de vendedores, o gerente dos vendedores é ruim. Então, isso quando você gerencia toda essa cadeia, você tem que saber que às vezes a pessoa ela é boa naquilo, mas não para aquilo. Então, você tem que colocar as pessoas e saber colocar no ponto certo. Igual um general, ele vai saber que o cara ele é bom de artilharia, o outro é bom na mata, o outro ele é bom paraquedista, ele é bom na linha de frente, o outro é bom estrategista. Ele tem que saber qual é o recurso que a ele foi dado e saber colocar esses recursos nos seus devidos lugares. E a parte de administração, ele fala sobre justamente isso. Você tem que saber alocar os seus recursos, gerenciar tudo isso, igual eu estou falando aqui sobre tributos, sobre condições. Então, você vai abrir uma empresa, vai ter uma empresa, como você vai gerir? Como você vai controlar, gerenciar todos esses seus recursos? Então, isso é uma coisa muito importante para você estar primeiro aprendendo antes de sair executando, porque os tropeços são inevitáveis. Mas quando você tem algum preparo, você vai conseguir levantar com mais tranquilidade e continuar a galgar esse caminho. Então, essa orientação que eu deixei para vocês. E acompanhe a gente aqui no nosso canal, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, isso ajuda bastante a gente.